Salmo 139, verso 1 até o 18. Se você trouxe Bíblia, acompanhe comigo. Se não trouxe, somente escute, por favor. E após a leitura, não feche a sua Bíblia, tá? Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entende os meus pensamentos. Secas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que até ali a tua mão estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste o meu interior, entreteceste no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando ainda nenhuma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se eu contasse, seria em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Vamos orar, querido Deus, em nome de Jesus Cristo. Nessa noite, Pai, pedimos a orientação do Teu Espírito Santo. Que Teu Espírito Santo possa iluminar as nossas mentes, os nossos olhos e corações, para compreendermos a Tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, o Senhor conhece cada vida que está aqui hoje nessa noite. O Senhor conhece cada um, Senhor, de uma maneira especial e particular. Pedimos que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, use esta palavra dessa noite para falar a cada coração de uma maneira forte, de uma maneira específica, e que possamos ser, Senhor, convencidos da Tua glória e convencidos do tamanho do Teu poder. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Meus irmãos, nessa noite eu quero falar com vocês a partir desse texto sobre um tema: a necessidade de conhecer a Deus. Hoje nós vamos gastar um pouquinho de tempo, de 30, 40, 50 minutos, para falar sobre isso, a necessidade de conhecer a Deus. Muitas pessoas podem se questionar do porquê precisamos estudar, do porquê precisamos conhecer tanto a Deus, e até mesmo porque aqui na nossa igreja nós incentivamos tanto as pessoas a buscar o conhecimento. Então nessa noite eu quero aproveitar essa oportunidade para conversar com vocês um pouco sobre essa questão, a necessidade de conhecermos a Deus, amém? Nesse salmo nós temos uma estrutura bem específica da organização do autor para os seus leitores. Se você observar comigo a leitura do salmo que fizemos, vamos ver ela aqui parcialmente agora, você vai entender algo em especial que o autor ele quer nos trazer. O autor é o próprio salmista Davi, e ele quer transmitir uma mensagem para nós, através deste Salmo 139. Se você observar, do verso de número 1 até o verso de número 6, o salmista vai falar da onisciência de Deus. Se você observar, do verso 1 ao verso 6, o salmista vai falar sobre a onisciência de Deus.
Se você também observar o verso 7 até o verso de número 10, o salmista vai usar esses versículos para falar sobre a onipresença de Deus. Em sequência ainda do texto, do verso 11 até o verso 14, o salmista vai expressar e dizer sobre a onipotência de Deus. E também do verso 15 ao verso 18, que finaliza a porção do texto que nós lemos, o salmista vai usar esses versículos para falar sobre a presciência de Deus. O assunto principal desse texto é falar exatamente sobre a beleza de quem Deus é. É para falar do que Deus pode fazer. Quando nós olhamos para cada porção da estrutura que acabamos de fazer aqui, você observa que o salmista fala da onisciência, o salmista fala da onipresença, o salmista fala da onipotência, o salmista fala da presciência de Deus. Então esse salmo todo ele tem por objetivo exaltar a Deus, mostrando quem Deus é, o que Deus pode fazer e o que Deus possui. Com essa mensagem, com esse assunto que o salmista quer nos trazer através desse Salmo 139, eu quero fazer uma pergunta para você: como conhecer a Deus? Como eu faço para conhecer a Deus? Entendendo o tema da mensagem, que é uma necessidade conhecer. Para conhecermos a Deus é necessário uma ferramenta, e a ferramenta é exatamente a palavra do próprio Deus, a Bíblia Sagrada. Jesus, advertindo os religiosos em João 5,39, ele diz: vocês examinam as Escrituras, porque cuidai ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. A própria palavra testifica do próprio Deus. A palavra de Deus é a ferramenta ao qual nós temos de maior confiança, ao qual podemos depositar toda a nossa fé, podemos acreditar fielmente em tudo que ela diz a respeito de quem é Deus, o que Ele pode fazer, o que Ele possui. Então, como eu conheço a Deus? Eu conheço a Deus através da palavra de Deus, através da Bíblia. Mas aqui eu quero dividir duas coisas interessantes acerca do conhecimento de Deus. Podemos e devemos conhecer a Deus através de duas coisas, em duas situações. Primeiro, o conhecimento de Deus ele é nos dado e podemos adquirir ele através do conhecimento histórico, que é o conhecimento que temos através da palavra de Deus. É o conhecimento que temos de Deus dentro da história, de Gênesis até Apocalipse. Quem Deus é em Gênesis, quem Deus é em Êxodo, quem Deus é em Levítico, quem Deus é em Números, quem Deus é em Deuteronômio, e assim por diante, até chegarmos em Apocalipse. O máximo que você pode estudar da palavra de Deus, o máximo que você possa conhecer da palavra de Deus, o máximo que você conseguirá chegar por aqui, é o conhecimento histórico. Muitas pessoas estudam a Bíblia por diversas razões e motivos. Poucas pessoas chegam ao segundo método de conhecimento, que parte do primeiro, mas poucos chegam no segundo, que é o conhecimento chamado conhecimento experimental. Você lendo a palavra de Deus, você vai conhecer Deus dentro da história, mas você tendo a experiência com Deus, você vai conhecer Deus na sua própria vida. Quando nós lemos a palavra de Deus, conhecemos quem é Deus na vida de Moisés, conhecemos quem é Deus na vida de Abraão, conhecemos quem é Deus na vida dos juízes, de Gideão, na vida de Sansão, na vida de Davi, na vida de Salomão. Conhecemos as experiências desses homens. Mas e se eu pudesse abrir a Bíblia aqui em Atos dos Apóstolos, o único livro da vida que não foi terminado ainda de ser escrito, e ele ainda continua sendo escrito lá no céu, e pudesse abrir um livro, esse livro, no capítulo determinado tal, e pudesse ler a sua história? Que exemplo de vida eu tiraria hoje para pregar nesta congregação e nesse culto? Se eu pudesse ler a vida do irmão Genaro, se eu pudesse ler a vida do irmão Daniel, se eu pudesse ler a vida da irmã Edith, que exemplo eu tiraria de fé e de experiência de você mesmo com o seu Deus? Então eu quero separar aqui para você. Precisamos conhecer a Deus a partir das Escrituras, mas não podemos parar por aí. Precisamos conhecer a Deus de uma forma experimental. Conhecer a Deus Deus não quer ser conhecido pelo fato de ler sobre Ele. Deus quer ser conhecido através da experiência, um conhecimento pessoal em cada uma de nossas vidas. Amém? Muitas pessoas têm dificuldade em ler a palavra de Deus, em estudar a palavra de Deus, em conhecer Deus através das Escrituras. Quem dirá chegar no conhecimento pessoal e experimental como Ele? Quem Deus é na sua vida?
O conhecimento de Deus, o nível de conhecimento que eu tenho dele, vai refletir o tamanho da minha vida espiritual. O conhecimento que eu tenho de Deus vai definir o meu nível de intimidade com Ele. O conhecimento que eu tenho de Deus vai definir se eu sou um crente forte ou fraco. Em Daniel capítulo 11, verso 32, a Bíblia diz que o povo que conhece a Deus é um povo forte. Diga comigo, o povo que conhece a Deus é um povo forte. Preste bastante atenção. Como conhecer a Deus? Através da palavra de Deus, da própria Bíblia. Só que aqui nós encontramos um grande problema, irmão. Qual é? A ignorância bíblica. A falta de conhecimento da palavra de Deus. Você pode dizer e chegar até mim, irmão, eu já li a Bíblia 2, 3, 4, 5 vezes. Mas o quão perto de Deus isso fez você ficar? O importante não é a quantidade de vezes que você leu, mas é o quanto próximo de Deus você chegou. O quanto parecido com Ele você está. Você pode ler a Bíblia 50 vezes e se orgulhar disso, mas o que importa para Deus é a distância que você está dele. Olha só o que nos diz a palavra de Deus em Oséias 4:6. Se você puder, abra sua Bíblia por favor. Eu quero que você acompanhe as referências que vamos estudá-las hoje. Oséias capítulo 4, verso 6. Olha só o que a palavra de Deus nos diz. Oséias 4:6 diz: o meu povo está sendo destruído, porque lhe faltou o quê? Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus. Olha o tamanho da ignorância que o profeta está descrevendo do povo. E essa ignorância acerca do conhecimento causará e chegará à destruição. E essa ignorância não é porque o povo não tem meios de conseguir o conhecimento, mas é porque eles rejeitam. Nos nossos dias de hoje, as pessoas não têm, irmão, perdido, vamos dizer assim, aproveitado as oportunidades de conhecimento, de aprender, que elas estão tendo. Elas estão fazendo o que? Rejeitando. E o rejeitar da palavra de Deus diz aqui, porque vocês rejeitaram, Deus está dizendo, eu também vou rejeitar quem? Vocês. Uma coisa é não ter um meio de conseguir o conhecimento, outra coisa é ter o meio e ignorá-lo, rejeitá-lo. Preste bastante atenção, quem é que vai nos julgar? Não é Deus que vai nos julgar. Quem vai nos julgar é a própria palavra de Deus. Jesus diz, a palavra que eu tenho dita é essa que vai julgar vocês no último dia. Imagine que ironia é essa, irmão. Você está num trânsito, de repente você arruma uma confusão no trânsito. Você vai às vias de fato com o camarada, você xinga ele, você briga com ele, vai na porrada com ele. Bom tempo depois, 2, 3 anos depois, de repente acontece uma outra situação e você precisa ir a julgamento. Chega diante do juiz, está lá você, o seu advogado, está o outro, o opositor, o advogado dele, mas de repente você vê o juiz entrando, e de repente você nota algo diferente. O juiz não é qualquer um. O juiz é aquele camarada que você brigou no trânsito. É ele que vai julgar a sua causa. Irmão, que cara que você vai ficar? Imagine que ironia é essa, irmão. Hoje quantas pessoas têm a Bíblia em casa e não dão moral para ela, rejeitam ela, deixa ela encostada ali na estante, até pegando poeira. Imagine que ironia, aquilo que você mais rejeitou na vida, chegar naquele dia para definir a sua eternidade, é ela que vai te julgar. E você vai olhar para aquela situação e dizer, mas eu não te dei valor, nem sequer eu te li, estudei, e você estava ali disponível, e você, não é possível, que é ela que vai me julgar. Jesus diz, é ela que vai julgar vocês, a própria palavra que eu digo, ela que vai julgar vocês. Preste bastante atenção, irmão, que a ignorância bíblica é algo muito sério, e é algo que nós temos enfrentado hoje, e o que mais nos entristece é porque as pessoas não têm chegado ao conhecimento por falta de meios, é porque têm rejeitado. As pessoas não têm dado valor a isso. E eu, como trabalho nessa área, nós ministramos o seminário, irmão, eu tenho experiência para contar para você de cor salteado, coisa que deixa você até assustado. Gente que para de fazer o curso, mas porque está com dor de cabeça.
E tem coragem de falar para mim ainda. Eu fico até sem o que falar para a pessoa. A oportunidade que nos é dada deve ser aproveitada ao máximo. Guarde isso que eu vou falar para você. A coisa mais importante que o homem deve se buscar nesse mundo, que o homem deve correr atrás, se possível até a morte, é o conhecimento de Deus. Porque o conhecimento de Deus define quem Ele é em Deus. O importante nessa vida, irmão, é o quanto você conhece a Deus. As pessoas hoje têm perecido por causa da ignorância do conhecimento, a falta do conhecimento. O conhecimento define se eu amo a Deus ou não, se eu quero conhecê-lo ou não. Abra sua Bíblia em João 14, 23, por favor. Evangelho de João, capítulo 14, verso 23. João 14, 23 e 24. O conhecimento de Deus define se eu amo ou não, se eu quero conhecê-lo ou não. Olha só o que diz o próprio Jesus dizendo: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele o quê? Morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me... Como é que eu sei que eu amo a Deus ou não? Se eu guardo a palavra dele. Guardar a palavra não é colocar ela numa gaveta em segurança, mas é você guardar ela nas suas mãos, andar com ela nas suas mãos, observar, ler, estudar, examinar, olhar quem é Deus através da palavra dele. Isso é observar a palavra de Deus atentamente, até porque você precisa dela para basear cada passo que você dá. Cada passo que damos nesse mundo deve ser baseado pela palavra de Deus. Salmo 119, o que diz? 115: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. 105, né? Luz para o meu caminho é a palavra do Senhor, irmão. Cada passo que damos nesse mundo de trevas é a palavra de Deus que deve nos guiar. Agora, se eu não guardo a palavra de Deus, é a primeira coisa que é manifesta na minha vida, e eu mesmo tenho que tomar conhecimento disso. E ignorar isso não vai me ajudar. Eu mesmo tenho que reconhecer: eu não estou guardando a palavra de Deus, eu não estou dando moral para ela, eu não estou dando importância para a palavra de Deus. Você tem que reconhecer isso. Não adianta você ignorar isso. O conhecimento de Deus define o meu nível de intimidade com Deus. Diga comigo: o conhecimento de Deus define o meu nível de intimidade com Deus. Imagine se você pudesse fazer isso agora. Imagine qual é o seu nível de intimidade com Deus pelo tanto de tempo que você passa com a palavra dele. Você chegará a uma verdade não muito satisfatória. Será que o conhecimento de Deus é importante? O que os irmãos acham? Os irmãos acham que conhecer a Deus é importante, sim ou não? Os irmãos acham que isso é uma questão de vida ou morte, sim ou não? Agora preste bastante atenção. E se eu perguntasse para você o que é vida eterna? O que você diria? Muitos diriam: vida eterna é viver para sempre no céu. Sim ou não? Muitos diriam: vida eterna é passar a eternidade com Deus. Sim ou não? Muitos diriam isso. Muitos diriam também que é o que terei após eu morrer. Isso é vida eterna. Vida eterna é o que vai acontecer comigo quando Jesus voltar. Isso é vida eterna, sim ou não? Isso não é vida eterna. Isso não é vida eterna. A nossa definição de vida eterna está totalmente errada. A vida eterna não começa após eu morrer. A vida eterna não começa depois do arrebatamento. A vida eterna não começa depois que eu for para o céu. A vida eterna começa agora. Abra sua Bíblia no Evangelho de João 17:3. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. Olha só o que a palavra de Deus nos diz. E aqui até algo que eu acrescento: muitas pessoas vêm para a igreja, irmão, com medo de ser condenado ao inferno e objetivando a vida eterna. Eu quero morrer e estar com Cristo para toda a eternidade. Essa é a vida eterna que eu quero. Isso não é vida eterna. Olha só o que diz João 17:3. A vida eterna é esta: que te conheçam a ti, ó único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O que é vida eterna?
Não tem nada a ver com após a morte. Vida eterna não tem nada a ver com quando Jesus voltar e o que vai acontecer depois. Vida eterna começa agora. Isso é vida eterna. Que conheçam a Ti só, como o único Deus verdadeiro. Isto é vida eterna. O verbo conhecer aqui, irmão, significa conhecer pessoalmente com experiência. É um verbo no presente, que indica conhecimento que continua e vai crescendo. O que é vida eterna? É a sua postura aqui agora, em conhecer a Deus e continuar conhecendo Ele dia após dia. A vida eterna começa agora, de acordo com a sua postura diante da palavra de Deus. Vida eterna não tem nada a ver com depois que você morrer, irmão. Vida eterna é agora. Isso é vida eterna. Quem aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a vida eterna já começa a desenvolver nele. E como é que ela se manifesta? Através do conhecimento de Deus. Agora eu pergunto para você, a que nível a sua vida eterna tem sido desenvolvida? Se for a refletir, basear pelo conhecimento que você tem tido de Deus, como está a sua vida eterna? Vida eterna é essa. Em contrapartida, o que é condenação? Muitas pessoas vão dizer, irmão, passar a eternidade toda no inferno. É passar a eternidade toda sofrendo lá no inferno, queimando os demônios lá com o garfo, infectando a gente. Isso não é condenação, irmão. A condenação diz lá em João 3,19, a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. O que é condenação? A partir do momento que aqui e agora você ama mais as coisas do mundo e ao pecado do que a Deus. Isso é condenação. Você já está condenado. Preste atenção que não tem nada a ver com depois que você morrer. É algo presente e agora. A vida eterna é essa, que conheçam a Ti só, como o único Deus verdadeiro. Segunda coisa, você precisa conhecer a Deus, é um ponto. Agora você precisa conhecer Ele da maneira correta, irmão. Você precisa conhecer a Deus como Deus único e verdadeiro. Quantas pessoas não têm o conhecimento de Deus, mas não tem resultado em nada na vida deles? Conheçam a Deus e conheçam Ele como o único Deus e verdadeiro, e a Jesus, a quem Ele enviou para redimir os homens do pecado. Esta é a vida eterna. Quem diz amém? Entenderam essa primeira parte, sim ou não? Glória a Deus. Agora nós vamos para a segunda parte. O tema central do Salmo 139 é os atributos de Deus. Lembram? Onisciência, onipresença, onipotência e presciência. O que são atributos de Deus? É exatamente isso que eu quero falar com os irmãos hoje, como ponto central da nossa mensagem. Os atributos são propriedades e qualidades, são virtudes e perfeições próprias de um ser. Isso é atributo. Aplicada a Deus é uma referência às suas características ou qualidades essenciais. Atributo descreve quem Deus é, o que Deus faz e o que Ele possui. Atributo descreve Deus, quem Ele é, o que Ele faz e o que Ele possui. Aprendeu, sim ou não? Anotou? Quem diz amém? Amém. Meu Deus do céu, que empolgação. A empolgação de vocês me anima de um tanto. Atributos de Deus: quem Deus é, o que Deus faz e o que Ele possui. Sem dúvida é uma das coisas que deveriam ser prioridades em nosso dia a dia. Aprender quem Deus é, aprender o que Deus faz e aprender o que Deus possui. Entender e compreender o ser de Deus. Qual é a importância de compreender quem é Deus, irmão? Por uma simples questão: se você de fato conhecesse quem é o seu Deus, você não ficaria fraco, você não desanimaria facilmente, você não pensaria em sair da igreja por qualquer coisa. Se você conhecer o Deus que você serve, irmão, você não vai ficar amedrontado diante de qualquer situação ou problema da vida. Os atributos de Deus são divididos em duas classes: atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Atributo comunicável são qualidades que Deus tem e que Ele comunica com as suas criaturas. Deus é amor, mas Ele comunica conosco também podemos amar.
Deus, Ele é santo, mas no nível de Deus não há como Ele, mas também podemos crescer em santidade. São atributos comunicáveis, que além de Deus ter, Ele comunica com o homem. Mas existem os atributos incomunicáveis, que é o que diferencia Deus das suas criaturas, é o que diferencia e coloca Deus na classe só dele. Atributos comunicáveis são as qualidades que só Deus tem. E nessa noite, eu quero falar com os irmãos só sobre 3, que são os 3 mais populares, só que parece que nós não conhecemos. São 3 atributos incomunicáveis. Só Deus tem essas qualidades, só Deus tem elas. Ninguém mais no universo tem essas qualidades, somente Deus. Primeira qualidade, onisciência. Diga comigo, onisciência. Alguém sabe o que é onisciência? Deus tem a capacidade que é só dele, de conhecer todas as coisas. O conhecimento de Deus, ele é perfeito. O conhecimento de Deus, ele é absoluto. Deus conhece todas as coisas, todos os eventos, todas as circunstâncias, por toda a eternidade, passada e futura. Deus não tem limitação de entendimento como homem. Deus conhece todas as coisas. A Bíblia diz no Salmo 40, 28, Isaías 40, 28, não há esquadrinhação do seu entendimento. Quem diz amém? Amém. Cada situação dessa que eu vou dizendo aqui, irmão, é algo para você admirar o seu Deus. Porque hoje as pessoas parecem que olham para Deus como se ele fosse um bichinho de estimação, que a gente tem que cuidar dele, porque senão ele se fere, ele se machuca. Não, irmão, que Deus é esse? Deus, ele é onisciente. Deus sabe todas as coisas, desde o passado, desde o presente até o futuro. E Deus, ele também é presciente. É um dos atributos que nós lemos aqui no Salmo 139. O que é a presciência de Deus? Deus sabe o fim desde o começo. Irmão, presta atenção nisso aqui. Abra no Salmo 139, que eu quero ler esse texto com você, que esse texto é lindo demais da conta. Salmo 139, olha só o que diz aqui, versículo de número 15 em diante diz: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas. Quando? As quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Glória a Deus. Deus conhece a minha história, o fim dela, até mesmo antes de eu nascer. Deus já determinou todas as coisas. Isso diz o que, irmão? Que Deus está no controle da história. Não tem nada fora do controle dele, porque ele sabe de tudo antes de acontecer a primeira coisa nesse mundo. Não sei você, irmão, mas eu fico até mesmo sem palavras. Vamos ver um exemplo da onisciência de Deus. Cada ser humano tem a capacidade de pensar 30 mil pensamentos por dia. Cada ser humano, cada um de nós, temos a capacidade de pensar 30 mil pensamentos por dia. Multiplica agora por 7 bilhões de pessoas. Mais ou menos 7 bilhões e 600 milhões de pessoas. É um total de 210 trilhões de pensamentos. Jeremias 17:10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. São 210 trilhões de pensamentos, e Deus ouve todos os pensamentos. Deus avalia todos os pensamentos e dá o proceder de cada pensamento.
Deus, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, meu irmão. Agora isso é quando nós pensamos. Agora olha só o que diz Mateus 6,8: não vos assemelheis pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que vocês têm necessidade antes de vocês pedirem. Deus acompanha todos os nossos pensamentos, só que aí tem um detalhe: ele conhece todos eles antes deles serem pensados. Diga comigo, Deus é onisciente. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. A importância de conhecer a Deus. Qual a importância de conhecer a onisciência de Deus? Você está em segurança, porque todas as coisas estão no controle do nosso Deus. Segundo atributo, onipresença. Alguém sabe o que é onipresença? Deus tem a capacidade, que é a capacidade somente dele, de estar em todos os lugares. Mas você poderia dizer: eu também posso? Eu posso estar aqui agora, amanhã eu estou ali, amanhã eu estou ali, depois da manhã eu estou em outro canto. Eu posso também estar em todos os lugares. Presta atenção. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Além dele estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ele está de maneira plena. Não tem uma parte de Deus aqui, outra parte de Deus lá na Coreia, outra parte de Deus nos Estados Unidos. Não, Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo e de maneira plena, e em dimensões diferentes. Deus está aqui agora no culto, e ao mesmo tempo ele está lá no trono recebendo a nossa adoração. Deus, ele é onipresente, indica precisamente a presença cheia de Deus em todos os lugares e em todas as criaturas. Olha só o que a palavra de Deus diz: sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja, diz o Senhor? Porventura eu não encho os céus e a terra, diz o Senhor? Para onde é que você vai fugir de Deus, irmão? Se Deus está em todo lugar. No Salmo 139 diz: para onde eu irei do teu espírito? Se eu subir no céu, o Senhor está aí. Se eu descer lá no inferno, o Senhor está lá. Se eu pousar nas asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Aleluia! Deus está em todos os lugares, de maneira plena, ao mesmo tempo e em dimensões diferentes. Irmão, por favor, irmão, para de ficar pensando que Deus é uma criaturinha pequena. Para de pensar que o seu Deus é igual à estátua de João lá que o povo fica adorando. Deus, ele é onisciente. Deus, ele é onipresente. Quem diz amém? Amém. Vamos mais. Terceiro e último atributo para nós falarmos nessa noite: onipotência. Alguém sabe o que é onipotência? Deus tem uma qualidade que só ele tem, de ter todo o poder. O termo significa ter todo o poder, ser todo poderoso. A Bíblia nos diz em Lucas 1,37: porque para Deus nada é impossível. A onipotência de Deus. Salmo 91 verso 1 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Se esse é o seu Deus, cadê o seu descanso? Se esse é o seu Deus, cadê sua segurança? Se esse é o seu Deus, cadê a sua fé? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Jeremias 32 verso 17 diz: Senhor Jeová, eis que tu fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido. Não te é maravilhosa demais coisa alguma. Não tem nada que você possa dizer assim: peguei Deus de surpresa. Não tem nada. Não tem nada que pega Deus de surpresa, porque Ele é o Todo-Poderoso. A onipotência de Deus pode ser vista na obra da criação.
pode ser vista no ensino bíblico que não há nada difícil para Ele. A onipotência de Deus pode ser vista aonde nós vemos no propósito que Ele designou para todas as coisas. Ele conduz a história, Ele possui o pleno controle de todas as coisas, até mesmo das menores detalhes, como os cabelos da nossa cabeça. Deus conhece e sabe quantos tem. Quer um exemplo da onipotência de Deus? O universo. A onipotência de Deus é manifesta pela sua criação, irmão. A Bíblia nos diz que Deus criou todas as coisas pelo poder do quê? Da sua palavra. Deus não fez mais nada a não ser falar. Pelo poder da palavra de Deus, Ele deu a ordem, todas as coisas foram o quê? Criadas. Quer um exemplo? O universo, presta atenção, o universo, um universo ao qual nós estamos inseridos. Isso aqui é sem falar dos multiversos que o nosso universo está inserido. O universo não é infinito, porque a infinitude é um atributo só de Deus. O universo tem 90 bilhões de diâmetros de anos-luz. O nosso universo tem 90 bilhões de diâmetro de anos-luz. Com a nave espacial viajando na velocidade da luz, que é exatamente 360 mil quilômetros por segundo, em uma nave espacial, voando na velocidade da luz, que é exatamente 360 mil quilômetros por segundo, essa nave levaria exatamente 90 bilhões de anos para chegar de uma ponta a outra. Para a nave chegar na velocidade da luz, da ponta, a 360 mil quilômetros por segundo, que é a velocidade da luz, para ela chegar na outra ponta do universo, seria exatamente 90 bilhões de anos para chegar de uma ponta a outra. Isaías 40:12. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmo. Como é que Deus mede os céus? A palmo. Você demoraria numa nave espacial, irmão, a 300 mil quilômetros por segundo. Você chegaria lá a 90 bilhões de anos. Você chegaria no final. Deus, Ele diz: eu meço isso aí a pau, meu filho. Imagina a quantidade de água que nós temos no planeta Terra. Imagina a quantidade de água que nós temos. Deus diz o quê? Que Ele mede essas águas como? Na concha da mão. Na concha da mão. Deus mede os mares. Oceano Pacífico, Atlântico, Índico. Mede tudo aqui. Cabe tudo na palma da mão dEle. Ele forma uma concha com a mão e todas as águas do mundo cabem aqui. Deus, Ele é onipotente, Ele tem todo o poder, irmão. E todas essas coisas Ele criou que jeito? Pelo poder da sua palavra. Deus disse e tudo criou. Quando Deus disse haja luz, o que a luz ia fazer, irmão? Aparecer, porque o dono mandou, a luz mandou, Deus mandou a luz aparecer e ela tem que aparecer, meu irmão. Deus, Ele dá ordem, Ele não recebe ordem. Ah, irmão, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. O objetivo dessa mensagem, irmão, de hoje é para que você possa entender que você está seguro, que você não precisa temer, mas ser fortalecido a fé, nos fortalecer e nos fazer descansar. Este Deus que é onipotente, onipresente, não, grave isso aqui que eu vou falar para você agora, em nome de Jesus Cristo. Este Deus que nós acabamos de dizer aqui, que Ele é onipotente, esse Deus que acabamos de descrever como onipresente, esse Deus que acabamos de descrever como onisciente, Ele é o nosso Deus.
Mas não só isso, Ele é nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. Além de ser nosso Deus, além de ser nosso Senhor, Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. Imagine a grandeza desse Deus que acabamos de descrever. Preste bastante atenção em tudo que nós falamos aqui. São coisas totalmente admiráveis, até mesmo fora do nosso sentido, do nosso entendimento. Um Deus que a palavra de Deus nos diz que enche os céus e a terra, que nem os céus dos céus pode conter. Quando fala céus dos céus, não está falando da atmosfera, não está falando do céu, não, está falando da eternidade. Nem mesmo a eternidade que não tem começo e nem fim, nem ela pode conter a Deus. Imagine o tamanho da grandeza, da glória desse Deus, que é nosso Deus, que é o nosso Senhor, que é o nosso Pai, e ainda mais Ele habita dentro de cada um de nós. Aleluia! Para que tememos, irmãos, as aflições da vida? Para que tememos, irmãos, as dificuldades que enfrentamos no dia a dia? Não temos motivo de fraquejar, não temos motivo de desistir, não temos motivo de chutar o balde, não temos motivo de murmurar contra Deus, não temos motivo de reclamar de Deus, porque Ele é tudo em todos. Ah, irmão, que maravilha! Que maravilha! Glória a Deus! Glória a Deus. Romanos 11, 33 está um dos textos mais lindos da palavra de Deus. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem o primeiro deu a ele para que o venha a ser restituído? Porque dele, porque para ele, por meio dele, são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Onde é que você estava quando Deus foi criado? Me responde essa. Onde é que você estava quando Deus veio a existir? Quem somos nós para querer ter poder sobre o oleiro, sendo que é o oleiro que tem poder sobre o barro? Nós somos barro. Deus não tem começo, Deus não tem fim. Antes de todas as coisas Ele já era. Antes, na eternidade passada, onde não havia nada, Deus era tudo. Deus não precisou criar nada para satisfazer a si mesmo, ou o seu ego, o seu orgulho, o seu egoísmo. Não, Deus é um Deus totalmente resolvido, Ele não tem problemas emocionais. Antes de todas as coisas Ele já era perfeito em si mesmo. Onde é que você estava? Quem deu a Ele primeiro para que Ele possa restituir? Tem alguém aqui que fez favor para Deus? Deus não pede favor para ninguém, meu irmão. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Daniel 2:20 ao 22 diz: disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com Ele mora a luz. Glória a Deus.
Qual é a necessidade de conhecermos a Deus? Se você conhecesse o seu Deus, se você conhecesse o seu Deus, você não andava triste, você não andava oprimido. Se você conhecesse esse Deus, você não estava nessa depressão. Se você conhecer o seu Deus, um pouquinho que podemos conhecer, uma alegria tão grande vai brotar no seu coração, que nada nessa vida vai acabar, nada nessa vida vai conseguir acabar com essa alegria. Se você se aproximar um pouco desse Deus, o seu coração se encherá de uma paz tão grande, e é uma paz que excede todo o nosso entendimento, simplesmente pelo conhecimento que obtemos deste nosso Deus. E eu repito e termino: esse Deus que é onipotente, onipresente, onisciente, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor e Ele é o nosso Pai. Quem dá glória a Deus?